vocês? Estamos aqui para apresentar a nossa terceira aula de Eletrônica Digital do curso técnico em Automação Industrial. Nesta aula, falaremos a respeito de circuitos aritméticos, flip-flops, registradores de deslocamento, contadores, memórias e conversores analógico-digital e digital-analógico. Os circuitos aritméticos, fisicamente, eles operam na unidade lógica aritmética, ou ULA. Essa ULA ela é conectada à unidade de controle que faz essa entrada e saída desses sinais. Desses circuitos aritméticos, nós podemos ver soma, subtração, multiplicação e vamos mostrar através de portas lógicas como é realizada essas operações. Um meio somador é mostrado na primeira tabela verdade, aonde nós faremos a soma normal, utilizando porta lógica ou exclusivo, e utilizaremos para a representação do bit de vai 1 uma porta lógica I. Algo parecido, mas de acordo com a lógica relacionada, encontramos no meio subtrator, onde na subtração faremos a subtração dos bits, mas teremos que ter uma porta lógica também para representar o bit de empréstimo. Essas operações matemáticas, elas podem ser realizadas de maneira simples, onde utilizamos um bit para somar outro bit, visto no slide anterior, ou de maneira mais completa, aonde levamos em consideração os bits a seguir. Nesse caso, nós temos esse circuito digital para representar uma soma completa de bits. Também pode ser utilizado portas lógicas para representar um subtrator completo. Como falado, leva em consideração não só a subtração, como também bits que vão ser colocados ou alocados para as próximas posições. Bem, a união desses circuitos completos com os circuitos simples formam a operação desses números binários que deseja realizar na unidade lógica aritmética, onde o primeiro bit, ao somar com o outro, vai precisar apenas de um circuito de meio somador, e os bits a seguir, que vão se relacionar com bits adjacentes, precisam utilizar o circuito de somador completo. Os flip-flops. Flip-flop é um circuito elementar para circuitos sequenciais. Se falarmos de circuitos sequenciais, devemos levar em consideração que eles necessitam de guardar informações anteriores. É um princípio básico da memória. Então, se falarmos de flip-flops, falamos também de circuitos de memória. O flip-flop mais simples é o flip-flop RS, conhecido como LET, aonde ele vai ter duas entradas, uma S e outra R, e duas saídas, uma principal e sua saída invertida. Além disso, temos considerando uma saída anterior que pode ser mantida ou modificada de acordo com a lógica de entrada, de SR. Na tabela verdade mostrada, podemos observar que nesse flip-flop RS, que utiliza portas lógicas não I, a ativação das entradas ela é realizada através do bit 1. Se você observar, quando o S, que significa 7, ele é 0, ele não está ativado. E o R, também 0, que significa reset, também não está ativado, ele não vai alterar em nada a saída do flip-flop. Porém, se pelo menos uma dessas entradas, S ou R, for ativada, ou seja, se ela tiver entrada 1, a saída vai ser modificada ou mantida. Depende do que eu tenho na saída anterior.
No caso, para resetar a saída, ou seja, transformar a saída em 0, a entrada R tem que ser 1 e a entrada S 0. Para setar a saída ou transformar a saída em 1, eu preciso ter o S igual a 1 e o R igual a 0. Uma condição impossível é setar e resetar ao mesmo tempo. Então, entradas 1 em 1 são proibidas. Além do flip-flop considerar suas combinações de entrada, ele leva em consideração um sinal de clock, que ele é um sinal hierarquicamente superior aos sinais SR. Essa hierarquia ela indica que a saída ela só vai ser modificada ou não de acordo com a entrada do clock, se o clock permitir. Esse clock ele pode ser ativado ou permitir essa combinação de entradas, seja da maneira em que haja a transição de borda de subida, onde a cada modificação do bit do clock de 0 para 1 eu tenho ativação das combinações de entrada, ou através da transição de borda de descida, quando o bit 1 cai para 0 no clock, ele ativa as entradas. Aí está um exemplo de como funciona essa hierarquia do flip-flop em relação ao clock, ao sinal de clock. Então, podemos dizer que quando o clock é igual a 0, a saída se mantém. Quando o clock é igual a 1, a saída ela vai ser de acordo com a combinação do flip-flop RS. Os flip-flops são comumente mostrados através de diagramas de tempo, em que as entradas e saídas elas são mostradas e relacionadas com o tempo, as modificações que ocorrem a cada instante de tempo. Esse exemplo, temos um clock que é ativo a partir da sua subida. Então, cada vez que a modificação do clock de 0 para 1, eu tenho a ativação das combinações de entrada. O flip-flop também pode ter diferentes construções. Tem um flip-flop do tipo D, em que as entradas são iguais às saídas, mas elas ocorrem em virtude de armazenar esses valores. Então, o flip-flop tipo D, ele é utilizado como memória para guardar dados. O flip-flop JK é outro tipo de flip-flop em que ele vai ser adequado por utilizar todas as combinações possíveis. Ele não tem aquela condição impossível do flip-flop RS. Então, aonde eu tinha as entradas 1 em 1, ela vai simplesmente comutar as suas saídas. Além do sinal de clock, também temos outros sinais independentes ao flip-flop que também funcionam de maneira hierárquica superior. São entradas assíncronas. As mais conhecidas são o preset e o clear. O preset seta a saída em 1 e o clear limpa as saídas. O flip-flop tipo T, ele é construído a partir de flip-flop JK, mestre-escravo, e são usados em contadores síncronos, aonde as entradas são unidas. Só tem as condições 1 e 0 para a entrada. O registrador de deslocamento são utilizados para armazenar dados. Esses dados eles são repassados de um flip-flop para outro a partir de comutações nas entradas. Contadores assíncronos são estruturas lógicas sequenciais que realizam transições de forma não sincronizada.
Cada flip-flop ele terá a sua entrada de clock relacionada a um flip-flop anterior. Então, as modificações de cada flip-flop, elas ocorrem se o flip-flop anterior permitir. Enquanto o contador síncrono, teremos as transições de forma síncrona, onde as modificações do clock ocorrem ao mesmo tempo em todos os flip-flops. Então, as modificações ocorrem de forma conjunta. Memórias. As memórias têm as seguintes classificações. Podem ser de acordo com o acesso a essa memória, a volatilidade, a troca de dados e o seu armazenamento. Os tipos de memórias mais comuns são a ROM, onde é uma memória de leitura, é uma memória rápida, porém que não pode ser modificada. E ela tem suas variantes, PROM, EPROM e EEPROM. Além disso, temos a memória RAM, que é a nossa memória de acesso randômico, onde pode ser alterada, mas é volátil. Conversores analógicos digitais. Sabemos que o sinal analógico é um sinal contínuo e que esse sinal ele precisa ser representado através de valores fixos para poder ser processado de maneira mais fácil. É o caso do sinal digital. Então, na conversão digital analógica para digital e digital para analógica, teremos circuitos apropriados para isso. Um conversor digital analógico ele pode ser construído a partir de um amplificador operacional em conjunto com combinação de resistores. Esses resistores são colocados conforme a seguir. Enquanto que os conversores analógicos digitais levam em consideração um circuito um pouco mais complexo, onde precisamos, além de resistores comuns, controlar essa conversão de analógico para digital e de digital para analógico. Esta aula teve como fonte Ciências Referências Bibliográficas.